Noemi e Ruth elaboram um plano para que Boaz perceba a situação de Ruth. Uhum. Ruth deixa suas roupas de luto, indicando que está disponível para casamento. Ruth vai ao encontro de Boaz em sua fazenda à noite. Boaz acorda surpreso e Ruth pede que ele resgate a família de Noemi, casando-se com ela. E Boaz, surpreso pela lealdade de Ruth e Noemi mais uma vez, chama Ruth de mulher de caráter nobre. Não é? Uhum. E é muito interessante aqui, eu fiz uma anotação que é o seguinte, que é necessário uma mulher de Provérbios 31:10 com o homem de Efésios 5:25 para ter o amor de 1 Coríntios 13. Nossa, isso dá um post. Esse daqui é Isso dá um post. É muito interessante. E aí, cara, essa aqui é uma parte super desafiadora de se compreender. Porque eu tava lendo e de repente você vê o uai. Você pega aqui a Noemi, fala pra Ruth, e de noite, vestida bem, com perfume, etc., ficar aos pés na cama de Boaz, sem ninguém perceber, não é? Então assim, quando a gente olha para isso sob o olhar de hoje, na nossa cultura, você fala, isso aqui é impensável, não faria um sentido, né? Uhum. Mas o que acontece de fato aqui, Rodrigo? Qual que é a lógica disso tudo? Eu já vi explicações de todo jeito aqui. Inclusive uma autora feminista americana, ela chegou a defender, porque tem uma expressão que fala assim na Bíblia, olha, o capítulo 3, versículo 4. Olha o que a Noemi fala com ela para fazer. Quando ele, Boaz, for dormir, repare bem o lugar onde ele vai deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Então muita gente malda isso aqui, sabe? Essa autora feminista que eu estava citando, ela diz que o pé aqui, na verdade, é apenas um eufemismo para o órgão genital dele. Caramba. Que era para tirar o órgão genital dele ali e, de certa forma, ficar excitando-o e se oferecendo sexualmente para ele. Não é esse o sentido, gente, porque a palavra que aparece para pé aqui é até uma palavra rara na Bíblia e é pé mesmo, tá bom? Descobrir o pé significa estar em posição de repouso. Cobrir os pés na Bíblia é defecar. Olha a expressão idiomática. Cobrir os pés? Cobrir os pés. A Bíblia fala, por exemplo, você vai lá no caso de Saul, quando Saul estava na caverna, que Davi entrou na caverna, diz que Saul estava com os pés cobertos. Cobrir os pés. Por que isso? Porque imagina que é uma expressão idiomática. É igual o pessoal fala assim, eu vou fazer um download, eu vou tirar água do joelho. Vou tirar água do joelho. Para eles era cobrir os pés, porque o camarada, como eles defecavam geralmente agachados, então você tira a sua beca que você está usando, e quando você agacha, que você tira a perna, o que acontece? Aquele pano fica ali e cobre o seu pé. Então cobrir os pés significa isso. No caso dela, aqui, ela descobre os pés dele. Então ele estava numa situação de dormir. E por que ela tomou essa atitude? Essa atitude que ela tomou foi uma atitude formal de dizer, eu estou à sua disposição para ser sua esposa ou sua concubina. Se a gente for à história de Davi, nós vamos ver um relato muito semelhante. Quando Davi estava velho, a Bíblia fala que Davi já não estava mais se aquecendo, então o pessoal arrumou alguém para ele. Uma menina chamada Abisaque, a sunamita, que ela ia e ficava servindo Davi todos os dias, e diz que ele queria uma menina para aquecê-lo à noite. E a Bíblia fala assim, mas Davi não teve relação sexual com ela. O que significa? Eles fizeram um casamento arranjado para Davi, ou uma concubina para Davi. A concubina é como se fosse uma esposa de segunda categoria. Tá certo? Ela não é oficial. Não é oficial, mas ela tem as obrigações parciais de esposa. Salomão ele tinha as esposas e as concubinas. Exatamente. Aqui nesse caso, ela fez a mesma coisa da Abisaque. Ela foi lá e colocou, olha, eu estou à disposição. E como é que ela demonstrou a submissão dela? Ela descobriu os pés dele, justamente para que ele... Olha, tá frio aqui. E ela ficava do lado ali. Se você quiser, eu posso te aquecer. Era uma maneira de falar assim, eu estou à disposição. Ela teve que fazer isso... Mas você acha que assim, isso daqui é uma leitura com caráter meio sensual ou é uma coisa, um caráter mais de generosidade, de eu posso te ajudar? Da parte dele ou dela? Da parte dela. Não, é um sensual, mas não um sensual pervertido como nós arrumamos hoje. Tá. Porque, veja bem, quando a gente está namorando, você vai pedir a menina em namoro,
Se a gente olhar ao pé da letra, tudo que você faz, por mais moral que seja, embute uma sensualidade. Vou pegar a menina mais pudica dentro da igreja, mas ela tá gostando daquele menino lá, que canta no coral. Ela vai, ela pinteia o cabelo dela diferente, ela passa um perfume diferente. O que é perfume? Feromônio, justamente para o cheiro atrair. Né? Ela deixa cair uma coisa graciosamente, olha para ele. Tudo isso faz parte da sensualidade. É que a gente pensa que a sensualidade está atrelada apenas ao sexo. Não, a sensualidade faz parte da corte. A sensualidade que a Bíblia condena é a sensualidade do erotismo, da sedução. Pô, mas ela ir no quarto do cara de noite, ali, bem vestida, com perfume. Não tem um quê aqui de entregue, assim? Mas aí que tá o pulo do gato. Ela não foi o quarto dele. Essa é a visão ocidental. Porque nessa época de colheita, o costume era o seguinte: tinha aquele armazém ali, todo mundo colhia o dia inteiro, que era um trabalho intenso. A colheita não durava de janeiro até dezembro. O calendário era quantos meses? Não durava do primeiro mês até o último mês. Então, na hora da colheita, para ganhar tempo, todo mundo ia para o lugar da colheita, que não era necessariamente onde ele morava, e depois da colheita, todo mundo dormia nos seus cantinhos ali, e ele também se enrolava junto em algum canto ali. Então, essa atitude dela, imagina um galpão cheio de trabalhadores deitados ali para dormir, ele num canto mais reservado, porque era o dono, e ela estava ali num lugar com todo mundo. Não é como a nossa imaginação ocidental acredita. Ele estava no quarto dele, ela se enfeitou toda, foi lá no quarto, ele na cama dele lá dormindo, aí ela pegou, tirou o pé dele lá e ficou dormindo do lado dele na cama. Essa é a visão ocidental. Naquela época, estava todo mundo dormindo no chão, como Jesus, quando foi para o Jardim das Oliveiras, com os discípulos. Eles eram peregrinos, estavam em Jerusalém, e foram dormir todo mundo junto no Jardim das Oliveiras. Era muito comum no Oriente Médio as famílias dormirem todas juntas. Não havia esse conceito de quarto, exceto para o rei. Só o rei tinha o quarto do rei, a câmara real. Mas fora alguém com o rei, as pessoas normais, mesmo de bom poder aquisitivo, dormiam juntas. As casas de família só tinham um quarto. Lembra que Jesus falou assim, não se acende uma lamparina para colocar em lugar oculto, mas coloca no velador e ela ilumina todos que estão na casa. Uma lamparina ilumina todos que estão na casa, quer dizer, um cômodo só. E a arqueologia mostra que geralmente era um cômodo só para a família. Às vezes a família dormia toda no terraço junto. Pai, mãe, filho, todo mundo. Quando o casal queria intimidade, eles iam para o quarto, só os dois. Então ali, na época da agricultura, da colheita, o normal era forrar o chão e todo mundo dormir ali. Última informação para fechar isso aqui. A própria capa que você usava como ornamento era a sua cama. Ah, entendi. Por isso que era muito importante a capa como penhora. Quando, por exemplo, no caso de Jesus falou o seguinte, se alguém te demandar pela túnica, pela capa, dá também a túnica. Por quê? Se você me pede alguma coisa emprestado, eu te falo assim, deixa a sua capa comigo. Por que eu te peço a capa? Porque eu sei que quando você voltar à noite, você vai buscar a capa para dormir, para se enrolar nela. Quando Jesus falou com o paralítico, pega o seu leito e anda, é a capa dele. O leito não é uma cama. Não é uma cama, que eles são com uma beliche da atrás. Então ali, o Asa estava dormindo no chão com vários outros trabalhadores e ela foi, e como uma serva, ficou ali do lado dele, e o caso era claro, já que eu não tenho um homem para interceder por mim, porque o normal seria o pai dela vir pedir. Já que eu não tenho, eu mesmo estou aqui. Como fizeram com Abisag e Davi, lá no final da velhice dele. Caramba, que interessante. Eu estou caminhando nesse momento nas ruas de Jerusalém da época de Jesus. Na verdade, esse piso aqui pertencia à parte do templo de Jerusalém, nos tempos de Jesus. Essas pedras aqui são originais, têm 2000 anos. E na época de Cristo, essas pedras eram muito escorregadias. E Jerusalém tem neve. E quando a neve cai, o que as pessoas fazem para derreter a neve? Jogam sal no chão, não é isso? Até hoje é feito assim em países, por exemplo, como Estados Unidos e países da Europa. Na época de Jesus também era assim. Os sacerdotes guardavam sal estragado no templo para jogar no chão a fim de que os adoradores não escorregassem e caíssem.
Foi com base nisso que Jesus ensinou certa vez o seguinte, preste atenção. Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você percebeu como a cultura, a localidade nos ajuda a entender melhor as Escrituras? E Jesus? Como ele lia e interpretava as Escrituras no seu tempo? Quer saber o método de estudo da Bíblia feito pelo próprio Jesus? Então fique comigo num evento especial, clique aqui e participe. Eu aguardo você.